Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Palavra da salvação. Comentário Mateus 3, 16. Santo Agostinho. Porque, como se disse, quando nosso Salvador foi lavado, estava limpa toda a água para o nosso batismo, para que se pudesse administrar a graça do batismo às gerações vindouras. Convinha também que se designassem, no batismo de Cristo, todas as graças que se concedem por ele aos fiéis. Por isso se diz: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Mas, acaso, se abriram os céus para ele na primeira vez também conforme a natureza humana? A fé da Igreja crê e ensina que não se abriram menos os céus para ele antes que depois. Portanto, disse que os céus se abriram para ele porque a porta do reino celestial se abria então para todos os que renasciam. Cristo, depois que nasceu para os homens, renasce nos sacramentos. Como então o admiramos gerado em uma mãe incorrupta? Assim agora recebamo-lo numa onda pura. A mãe de Deus gerou seu filho e permanece casta. Uma onda de água lavou Cristo e ficou santa. Por isso, o Espírito Santo, que esteve presente com ele no útero, agora o envolve na água. Quem outrora fez Maria, casta, agora santifica as águas correntes. Segue-se, e viu o Espírito de Deus descer. É fácil compreender porque se diz que o Espírito Santo foi enviado, quando desce sobre o mesmo Deus, de maneira visível, em forma de pomba. Formou-se, no princípio, uma espécie de criatura, na qual se representassem as propriedades do Espírito Santo. Essa operação, visivelmente expressa e oferecida aos olhos mortais, é designada por envio do Espírito Santo, não para que aparecesse sua natureza invisível, mas para que os corações dos homens, movidos pela visão exterior, se convertessem à eternidade oculta. Mas o Espírito Santo não tomou esta criatura, na qual apareceu, em união de pessoa, como o Filho tomou a forma humana no seio de uma virgem. Nem o Espírito Santo santificou a pomba, nem se uniu à sua pessoa para sempre. Portanto, ainda que aquela pomba se chame Espírito, para que se manifeste pela pomba o Espírito patentizado, não podemos chamar de pomba o Espírito Santo de Deus, como dizemos Filho, Deus e homem, nem como dizemos do Filho, Cordeiro de Deus. Não somente pelo que nos diz João Batista pregando, mas também João Evangelista, vendo em seu Apocalipse o Cordeiro imolado. Aquela visão profética não se abre aos olhos da carne por meio de formas corpóreas, mas em espírito, por meio de imagens espirituais dos corpos. Daquela pomba, no entanto, ninguém duvidou jamais que tenha sido vista com os olhos, nem como chamamos o filho de pedra, porque está escrito em 1 Coríntios 10:4. A pedra era Cristo. Podemos chamar o Espírito Santo de pomba, porque a pedra já existia na natureza e era para designar uma das propriedades de Cristo que o nome pedra foi dado a Cristo, a quem significava. Não sucede o mesmo com a pomba, que, para significar essas coisas, existiu momentaneamente. Isto se assemelha, segundo compreendendo, àquela chama que apareceu a Moisés, a quem o povo seguia pelo caminho no deserto, e aos trovões e raios percebidos no monte, enquanto a lei era dada. Essas formas corpóreas somente existiram para explicar algumas coisas que tinham seu significado, mas logo em seguida desapareceriam.
Por meio dessas formas corporais, disse que foi enviado o Espírito Santo. Por isso, estas formas apareceram em um momento e desapareceram depois.